ouvir o que você vai falar, mas você fez sua parte. Nessa hora, eu queria todos meus entes queridos na igreja. Mas não são todos ainda. Mas eu creio que ainda Deus vai fazer se converter. Eu tento falar, mas eles não me ouvem. Mas eu creio que Deus está agindo. Amém? Sim. Nessa hora, eu queria falar para a igreja que Deus, Ele é um só. E aqui está falando, diz através daquilo que eu falei aqui, Deus, ele falou que agiu sobre aquelas vidas através de Jonas, lançado sobre o mar. Deus, naquela hora, ele se reconheceu que Deus, ele era um Deus para enfurecer o mar, e enfurecer e deixar o mar calmo. Naquela hora, eles reconhecem quem é Deus. Naquela hora, eles começam a reconhecer que Deus, ele faz o que ele quer. Deus, ele é Deus e ele faz o impossível acontecer. Muitas vezes pode ter situações impossíveis em nossa vida, mas Deus fala para a gente que ele é o Deus que vai fazer o impossível acontecer. Não posso pedir para ele vai fazer o impossível acontecer. O coração de Jonas, naquela hora, ele teve uma certa. O diabo tentou agir na vida dele. Naquela hora, ele abriu uma brecha, né? Na verdade. E ali ele desobedeceu a Deus e Deus. Ele entristeceu o Espírito Santo. Naquela hora, ele se arrepende. O Espírito Santo volta para a vida de Jonas. Ele fala com Deus naquela oração. E Deus ouve a oração de Jonas. Nessa hora eu quero ler o verso 4, né? Capítulo 4, desculpe. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Társia. Porém sabia que és tu, piedoso e misericordioso, só longo e de grande benignidade, né? E que tem arrependentes do mal. Posso-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Naquela hora ele estava falando com Deus, a mesma coisa que você fala assim, quando você fala isso. Eu prefiro morrer do que pegar o Evangelho. Mas Deus ele não quer de nós não, igreja. Ele quer que a gente continue pregando. Porque lá no céu nós vamos escolher isso. Quando estivermos lá no céu, nós vamos escolher o que a gente está falando aqui na terra. E no julgamento nós também vai colher. Ele vai passar tudo que nós passamos nessa vida. Todos os pecados que nós deixamos impuro ou muito dele, ele vai falar. Por isso que eu peço a Deus que eu venha ser sincero, que eu venha ser uma criança diante do coração dele. Por isso que eu peço a ele que eu quero pregar o Evangelho pelo canto da terra. Como ele me prometeu quando eu era pequeno. Amém? E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade de Nínive. Então eu não tinha acreditado que aquele povo tinha recebido aquela palavra. Porque Jonas achava que aquela cidade não merecia aquela salvação de Deus.
Nessa noite tem pessoas que precisam compartilhar isso com você. Pessoas que precisam do alimento, não é só você não. Deus fala com Jonas e ele reconheceu lá no ventre do peixe. Não queira reconhecer na sua situação difícil, não. Porque é difícil. Reconhecer é difícil lá dentro. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, e qual feriu a aboreira, e esta se secou. Então, que ele está falando aqui, né? Que ele amou aquela planta, como hoje em dia você dando exemplo, tá? Você vende dinheiro, tá? Ele tá amando, aí na hora que o dinheiro acaba, você começa a xingar, falar tudo. Mas ele era e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus plantou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Mais uma vez ele deseja morrer do que pregar o Evangelho de Deus. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa só de uma aboreira? E ele diz: é justo que me enfade o ponto de desejar morrer? A morte. E disse ao Senhor: tivestes compaixão da aboreira, na qual não trabalhastes, nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu, que numa noite pereceu, e eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que em questão mais de 120 mil homens, que não sabem decidir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Porque eu vou perguntar aos irmãos, se vocês sabem, por favor, se vocês não respondam. Porque esse livro é um dos livros que termina com pergunta. É para que a gente responda. E Deus deixou essa pergunta, porque muitas vezes nós temos sido, sempre muitas situações a gente não pode nem bancar, não é como Jonas, mas muitas situações nós é como Jonas. Por isso ele deixou muitas vezes a gente está amando mais um objeto do que uma alma. E é por isso que Deus deixou essa pergunta. Ele está perguntando: você ama tanto essa coisa que eu não posso amar essa alma? Ele pergunta, né? Naquele dia eu creio que Deus ficou muito feliz, cara, com que a cidade de Nínive se arrependeu, né? Meus irmãos, muitas pessoas são como Jonas. O pior e o ruim é dizer a verdade. Muitas pessoas são como Jonas. Fogem do Evangelho de Deus. Fogem de pregar a verdade de Deus. Fogem porque a verdade. Fogem de fazer o certo.